Nós não somos uma grande multidão, mas nós somos mais do que 2 ou 3. E eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar. E se você não sentiu ainda a presença dele, foi só você quem não sentiu, porque ele está aqui. Eu sinto a presença dele. O Senhor está no seu santo templo. A ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Bem, interessante como parece que nós combinamos e vem aquela palavra seguida de outra, como se fosse uma preparatória. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, Lucas capítulo 7, no verso 11 em diante, um texto muito conhecido, fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Diz assim a palavra de Deus: em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Amém. Glória a Deus. Assentai-vos, queridos. Aleluia. Eu estava meditando nesse texto. Eu sei que Deus tem um amor muito especial por família, porque família é um projeto de Deus, um projeto que nasceu no coração de Deus. Quando Deus criou o homem, ele viu que o homem não podia ficar só e instituiu assim a primeira família. Criou Eva e aí surgiu a primeira família. E desde então o Senhor tem se preocupado com família. Se você for observar, a família é a célula principal de uma sociedade. Família é a base de uma igreja. Família é a base para tudo que a gente queira fazer, porque família nasceu no coração de Deus. E aqui nós vemos uma família desestruturada. Você consegue imaginar uma mulher que viveu há mais de 2000 anos atrás, e a morte visita a sua casa e leva o seu marido? Consegue imaginar a tristeza do coração dessa mulher? O seu companheiro, o seu amigo, o seu esposo, o seu amante foi levado. A Bíblia não diz como, mas diz que ela era viúva. Aleluia. E eu imagino a tristeza no coração daquela mulher, olhando para outras famílias, e ela olhava para a sua, e já não havia mais um pai, já não havia mais um companheiro, já não havia mais o amigo, já não havia mais aquele cúmplice. Ela agora estava apenas com o seu filho. E como eu tenho certeza que mãe ama muito mais o filho do que o marido, não tenho dúvida disso, eu imagino quanto essa mulher agora se apegara ao seu filho, porque antes ela ainda tinha um marido para dividir as atenções, mas agora, morto o marido, restaram apenas ela e o seu filho. E eu imagino
o zelo dessa mãe, eu imagino o carinho, o cuidado dessa mãe com o seu filho. Porque mesmo antes da morte do marido, isso, claro, nós sabemos, né? Muitos aqui nós somos pais, muitas mães, nós sabemos como é o cuidado de uma mãe com um filho. Imagine agora um filho único. A família se resumiu apenas a ele, o filho e a sua mãe. Mas por infelicidade, a morte visita aquela casa pela segunda vez e leva o restante da família. Aquela mulher agora fica desolada, coitada, eu não consigo nem imaginar o coração dessa mãe nesse momento, viúva e prestes a sepultar o seu único filho. Ela não tinha outros filhos para poder confortá-la. Ela perdera agora o seu único filho. Se não bastasse as consequências de uma mulher viúva e sem filhos para sustentá-la, ela agora estava sozinha. Toda a sua família tinha se acabado. Tudo aquilo que ela tanto tinha lutado, tanto tinha trabalhado, tanto tinha se dedicado, agora já não existia mais. Meu Deus! Mas a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que dessa vez houve algo diferente. Porque enquanto da primeira vez ela deve ter velado o corpo do seu marido na sua casa e com muita tristeza recebeu ali conforto dos amigos, um abraço, uma palavra, e chega o momento então que o corpo tem que sair da casa e é levado até fora da cidade para sepultar. Mas quando ela retorna do sepultamento do marido, ela tem um filho ao seu lado para ampará-la, para confortá-la. E agora o seu filho é quem está morto. E ela está se preparando, ouvindo novamente, quem sabe, as mesmas amigas, tentando trazer uma palavra de conforto. Mas ela procura e a sua família se resume a apenas ela. E chega então o momento em que ela tem que levar o corpo do seu filho para fora da cidade, para mais uma vez um sepultamento. E agora já não tem mais familiares para confortá-la. Você consegue imaginar a tristeza do coração dessa mãe? Acontece que naquele mesmo dia alguém vai entrando na cidade enquanto o cortejo fúnebre ia saindo. Sem que ninguém soubesse, Jesus havia marcado um encontro com aquela mulher. Sem que ninguém soubesse, nem ela mesma, Jesus havia decidido que naquele dia seria diferente. Ele mudaria a história daquela mulher. Ele mudaria o quadro daquela mulher. Porque nenhuma tristeza que eu e você possamos enfrentar vai pegar o nosso Deus desapercebido. Nada que nós venhamos sofrer vai pegar Deus desapercebido. Deus não está alheio ao meu e ao seu sofrimento. Deus, Ele conhece as nossas tristezas, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe até onde a gente suporta. Minha saudosa mãe costumava dizer que Deus só dá o frio conforme o cobertor. Talvez ela quisesse dizer como a palavra de Deus nos diz, que o Senhor não nos dá uma prova que nós não possamos suportar. Deus não vai além das nossas forças. E naquele dia, Jesus havia planejado mudar a vida daquela mulher, mudar a história daquela mulher. E aí, quando ele chega na porta da cidade, se depara com o cortejo fúnebre.
O Senhor da vida está entrando e a morte está levando mais um cadáver. Mas naquele dia foi diferente, porque Jesus olhou, se compadeceu dela e disse: não chore. Aleluia. Se dirigiu ao esquife e aqueles que conduziam pararam. E Jesus olha para aquele jovem e diz: levanta-te. Você não entendeu? Jesus conversa com o morto e diz a ele: levante. Ele não estava doente, ele não estava moribundo, ele estava sem vida. Ou seja, nós podemos entender que, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, não importa a opinião do médico, não importa se o juiz já bateu o martelo e disse: é assim. A última palavra é o Senhor Jesus quem diz: ah, pastor, mas já estava morto. Mas Jesus disse: levanta-te. Assim como ele disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Ele disse àquele jovem: jovem, sente-se aí, vamos bater um papo. Você consegue imaginar o furdunço que foi naquele momento? O morto se sentou e começou a falar. E eu imagino a correria naquele momento, mas também fico imaginando a alegria retornando ao coração daquela mãe, olhando e vendo o seu filhinho, porque por mais que a gente cresça, nunca deixa de ser o filhinho. Eu lembro que minha mãe dizia para mim, eu já pai de filhos, e ela dizia para mim: esses meninos hoje estão impossíveis. Aí eu dizia: é mesmo, eles hoje? Não, eles não, vocês. Eu dizia: não, mamãe, eu sou o pai. Mamãe dizia: para mim, eu dou um no outro, não quero volta. Para mim é tudo menino. Vou pegar os chinelos e vou bater em todos. Ela me via como se eu fosse um dos meninos. Os meninos eram meus filhos. Porque para as mães, se eu estiver mentindo, me corrijam, mães, os filhos parecem que nunca crescem. É sempre o meu bebê, é sempre o meu filhinho. Mamãe me matava de vergonha. Ela me tratava de uma forma que as pessoas achavam que ela estava se referindo a uma criança, a um bebê. Quando ela falava de Silvinho, todo mundo achava que era um bebê. Quando eu chegava lá com meu filho mais velho, o Samuel, as pessoas achavam que o Silvinho era o Samuel. Eu dizia: não, Silvinho sou eu. Ah, é você que é Silvinho? É Silvinho. E vamos voltar para o texto. Eu imagino o coração daquela mãe, a alegria voltando ao coração dela, ela agora olhando para a sua criança, para o seu filho tão amado. E ele agora está sentado, pastora. Ele está conversando, ele está expressando vida. Imagine o coração dessa mãe. Enquanto muitos corriam, enquanto muitos estavam até com medo, ela estava alegre. E o texto diz que o Senhor mandou que o restituíssem à sua mãe. E aquele funeral, aquele sepultamento foi cancelado. Porque não importa o que o homem disse, não importa qual foi o decreto, quem dá a última palavra é o Senhor. Eu não sei qual foi a palavra que você veio ouvir aqui nessa noite, mas o Senhor diz assim: a última palavra, quem diz, sou eu. Assim como o Senhor Jesus disse a Jairo, Ele também diz a mim e a você: não temas, creia somente.
não temas, creia somente. Ele disse àquela mulher: não chores. Ele diz a mim e a você: não chores, não temas, tão somente creia. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Porque aquilo que os olhos ainda não conseguiram ver, aquilo que os ouvidos ainda não conseguiram ouvir, nem sequer chegou ao coração do homem, mas o Senhor tem reservado para mim e para você. O Senhor tem reservado para todo aquele que espera nele, que confia nele. Então confie no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, e você vai ver que vale a pena confiarmos nele, porque não há problema que o Senhor não possa resolver, mesmo que seja a morte. E a gente ouve muito dizendo bem assim: para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas até para a morte tem jeito, né, Caleb? Até para a morte tem jeito. Eu já vi isso, já contei isso aqui, e os irmãos já cansaram de ouvir isso. Eu peguei meu filho sem vida em minhas mãos, e hoje ele está aqui, glorificando a Deus e me filmando, vivinho, tenho certeza, está vivo, para a glória de Deus. Não foi o primeiro e nem vai ser o último, porque o Deus que agia no passado é o mesmo Deus que age nos nossos dias. Então somente creia, não chores, creia tão somente, e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde, lhe proteja, lhe dê uma noite de paz, em nome de Jesus, amém?